É realmente uma situação dramática que estamos a viver. Eu vivo intensamente, eu tenho estado em todas as lutas contra as guerras, Iraque, Líbia, Síria, Afeganistão, desde que me lembro, tenho estado em todas estas lutas e esta é mais uma. E é uma luta dramática, como têm sido muitas outras, devo dizer, não é? Não é por estar mais perto, ela torna-se mais intensa apenas porque, como pode imaginar, a cobertura mediática aqui na Europa é praticamente obsessiva, não só na Europa, mas no Atlântico Norte, no eixo do Atlântico Norte, que inclui também o Brasil, que inclui a Austrália e que inclui talvez também o Japão. Mas fora disso, não é assim tão dramática nas notícias, mas aqui é realmente aflitivo. E, portanto, é um momento de reflexão e eu tenho vindo a refletir bastante sobre esta questão, porque realmente não se pode explicar assim, olhando para o que se passa, de repente, como se fosse uma coisa que começou ontem, ou começou no dia 24 ou no dia 25. Não. É uma coisa que vem de há muitos anos, provavelmente. Nós teríamos que ver que, se quiséssemos ir às causas mais remotas, bem, é difícil ir às causas mais remotas, porque iríamos ter que entrar pela Primeira Guerra Mundial. Mas pelo menos realmente entender como é que, quando foi do armistício, quando foi a paz de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, realmente os russos, neste caso o Bloco Soviético, tinha realmente um interesse em que a Ucrânia fosse desnazificada, porque a Ucrânia foi, através de um líder fascista, Stefan Bandera, foi realmente um país onde houve, obviamente, ucranianos que lutaram ao lado dos russos, mas houve também muitos ucranianos que lutaram ao lado de Hitler e que esses, de facto, depois da paz, não foram punidos, não foram entregues a nenhum tribunal e, pelo contrário, continuaram extremamente ativos, sobretudo o chamado Batalhão Azov, que é um batalhão anti-judaico, anti-LGBTIQ, com atitudes extraordinariamente racistas e sexistas, que são conhecidas como todos os neonazis, e que continuaram a ter um grande peso na Ucrânia. Portanto, esse tema é um tema que, por vezes, os médias ocidentais nem entenderam porque é que o Putin ia falar de desnazificação, porque eles nem se nunca se tinham dado conta que houve realmente uma preponderância de forças nazis na Ucrânia, ao contrário dos outros países, de facto, não é? E, portanto, é uma questão que também tem que se analisar na história. Mas a história mais recente, meu caro, tem muito a ver, obviamente, com a queda do Bloco Soviético, com os acordos que ocorreram depois disso, sobretudo por mão de Gorbachev, que realmente as condições que expuseram para que houvesse paz e, sobretudo, que era o grande objetivo dos ocidentais, que a Alemanha viesse a ser unificada e que, portanto, a União Soviética e depois a Rússia aceitassem efetivamente a união das duas Alemanhas, que obviamente ficaria a ser outra vez um país economicamente muito poderoso, eles foram muito claros, sim, desde que não haja militarização daquela zona e desde que nós encontramos aqui uma almofada de neutralidade, que era uma almofada que já existia, que é o caso da Suíça, que é o da Áustria, que é da Finlândia, que não entrassem para a NATO, porque aliás se previa naquela altura que a NATO ia acabar, porque se a NATO tinha existido porque havia o Pacto de Varsóvia, o Pacto de Varsóvia dissolveu-se, não deixou de haver União Soviética, então também porque é que vai haver a NATO? Portanto, havia todo o entendimento. E esse entendimento foi consistentemente ignorado pelos Estados Unidos. Quer dizer, nós temos que ver que os Estados Unidos têm tido uma política criminosa, não só noutras partes do continente, na América Latina, na África, mas aqui na Europa, que foi continuar a alimentar toda a lógica da Guerra Fria e, portanto, ao mesmo tempo que negociavam e que conversavam e que punham as empresas deles na Rússia, iam alimentando a expansão da NATO contra o que se tinha acordado em 1990. Eu até ponho o link no meu artigo
para os acordos que foram estabelecidos entre o James Baker e o Gorbachev estão escritos, foram decididos. E veja que foi o ponto, os americanos chegaram à desfaçatez de dizer, bem, é que isto foi negociado com a União Soviética. Como a União Soviética foi dissolvida e agora só há a Rússia, já não há acordo. Quer dizer, isto é de uma má-fé absolutamente extraordinária. É de uma má-fé total, não é? De modo que tudo isto levou a que realmente eles continuassem a expandir-se. E os russos, sobretudo nos últimos 15 anos, têm sido muito insistentes. Vamos encontrar paz na Europa através de um acordo, porque a segurança é indivisível. É o que está na Carta das Nações Unidas. Isto é, a segurança é de todos, não é de um contra os outros. Portanto, vamos assegurar isso. E realmente o que eles pediram sempre foi que não houvesse, que se cumprisse o que se tinha cumprido, que se tinha prometido em 1990, que não se expandisse a NATO. Aceitaram, acabaram por ter que aceitar a expansão para a Letónia, para a Lituânia, para a Estónia, depois também para a Polónia e para a Hungria, mas agora para a Roménia, então parem aí. E foi então que começou a surgir toda esta polarização e os Estados Unidos continuaram a alimentar toda esta deriva. E para desarmar os interesses russos, o que é que fizeram? Provocaram um golpe em 2014, quer dizer, o golpe de Maidan, que pôs este grupo no poder, onde está o Zelensky agora, foi posto no poder pelo mesmo sistema muito semelhante ao que nós tivemos com o Lugo no Paraguai, com a Dilma Rousseff no Brasil, ou com o Manuel Zelaya nas Honduras. É a mesma coisa. Foi exatamente usar, porque veja, o Viktor Yanukovych vai ser deposto, de facto, por causa de muita agitação popular, poucos dias depois de ter declarado que a Ucrânia não devia entrar na União Europeia para poder continuar a manter as relações preferenciais com a Rússia. Porque o acordo da União Europeia, os russos nem sequer se importavam com o acordo com a União Europeia, comercial, desde que as relações preferenciais que têm com a Rússia, porque há uma parte russa da Ucrânia, que sempre foi russa, etnicamente, não faz sentido eu estar a lutar pelos mapuches. Ainda hoje de manhã estava a dar uma entrevista para a Rádio do Chile sobre os mapuches. Bem, eu não sou capaz de ver que em Donetsk e em Lugansk, para lá do rio de Dnieper, são etnicamente russos, sempre foram etnicamente russos, e nem sequer, depois de Minsk, pediram a independência, pediram autonomia. Ou seja, aquilo que a gente tem vindo a considerar na América Latina, que chamamos o Estado plurinacional. O Estado plurinacional do Equador, da Bolívia, agora do Chile, etc. São coisas deste tipo, não é? Ora bem, as Nações Unidas não se importaram com a violência. O pessoal de Donetsk, que nós não vemos, eu agora também não vejo, a não ser indo à net, para ver a Russia TV, a TV da Rússia, porque eu, para me documentar no corrente, tenho que seguir pelo menos 3 canais. E estes 3 canais, aqui na Europa, é diferente, certamente no Brasil, é o canal turco, que é um canal, neste momento, pró-ocidental, contra a invasão, mas é um canal muito bem construído, canal internacional, a TRT, é a Al Jazeera, também contra a invasão da Ucrânia, mas também com uma boa reportagem, e a Russia TV, a RT, para poder ter uma visão do outro lado e ir compondo as minhas opiniões, vendo que realmente, enquanto os outros só mostram as pessoas a fugirem da Ucrânia para a Polónia, bem, na outra a gente vê os russos, os ucranianos russos, a fugirem para a Rússia, porque estão a ser bombardeados ainda agora, em Donetsk. De maneira que tudo isto mostra que é uma guerra que poderia ser evitada.